Nos dias 15 e 29 de novembro, 148 milhões de eleitores no Brasil vão às urnas para escolher seus representantes na Câmara de Vereadores e na Prefeitura. Mas, em época de eleições municipais, você já parou para pensar no que é o município e como ele funciona? E quais os desafios que a Covid-19 trouxe para a gestão pública municipal? Para responder essas e outras perguntas, eu, Ariana Pacheco, converso no Conexão UFPE de hoje com a Alexandrina Sobreira, professora do Departamento de Ciência Política e do mestrado em Gestão Pública da Universidade, e com Denilson Marques, que também é docente e coordenador do mestrado em Gestão Pública e professor do Departamento de Administração. Alexandrina, o que é o município? Bom, o município é um ente da federação no Brasil, que inclusive, diferentemente de muitos países, ele tem um status muito maior no sentido de obrigações, diferente de países onde as regiões administrativas que equivaleriam ao município não têm tanta independência. Então, seria o terceiro ente da federação, depois da União, que é vista como todo, e o Estado. E, Denilson, quais são as responsabilidades do município? A gente precisa entender que nossas vidas ocorrem principalmente nos municípios. Então, a principal responsabilidade do município é criar as condições para que essa vida ocorra, com segurança, com saúde, com mobilidade, com a correta alocação dos recursos, de forma que a gente possa ter tranquilidade dessa vida social, articulada com os demais entes da federação, como o governo do estado e o governo federal. Alexandrina, quais são as principais fontes de receita do município? Esse é uma questão muito importante, porque os municípios agora que vão entrar nessa nova gestão, não vão contar, não é, com o auxílio emergencial que foi excepcional pago pela União, não é, de quase 79 bilhões, mas as receitas principais elas vêm dos recursos de transferências da União e também das transferências do Estado por meio do ICMS, não é? A transferência constitucional do Estado através do ICMS em torno de 25%, e da União, do Fundo de Participação, não é, com base que é no imposto de renda e no imposto sobre produtos industrializados. Então, essas são as principais fontes para os municípios, não é, de transferências. Agora, é claro que os municípios têm toda a liberdade e deveriam ter muito mais obrigação de gerar seus recursos próprios, não é? Que isso é um grande desafio para os 5.570 municípios que nós temos no Brasil. Não é? Então, divide-se, há uma crítica, não sei como é que o professor Denilson vê, essa crítica de que os municípios trabalham baseado com essas transferências da União e do Estado. Eu acho que o que a Alexandrina colocou é importante a gente fazer algumas reflexões. De fato, tem todas essas fontes de receita que ela cita e a preocupação de ter capacidade de gerar receitas próprias, principalmente IPTU, ISS, mas a gente vê que boa parte dos municípios brasileiros, a maioria desses mais de 5 mil municípios brasileiros, vivem basicamente dos repasses do FPM, o que significa dizer que é uma receita muito baixa. E o FPM, com frequência, é contingenciado já há alguns governos a contingenciamento desses repasses, o que inviabiliza as contas públicas da maioria dos municípios. Então, você tem uma saúde precária, uma educação precária, uma mobilidade com dificuldade, um saneamento com dificuldade, e a gente tende a ter bolsões e algumas ilhas
de municípios. Aqueles municípios como as capitais tendem a ter uma situação melhor do que os municípios pequenos, até porque os municípios pequenos, além disso que a Alexandrina falou, tem alguns municípios que vivem do dia do pagamento da aposentadoria. Então, a economia do município gira no dia em que o pagamento da aposentadoria é colocado. Isso é muito pouco. Isso não dá condição de você ter uma dinâmica social, uma dinâmica econômica capaz de dar uma qualidade de vida para a maioria esmagadora dos municípios brasileiros. Para complementar e reforçar o que o professor Denilson acaba de afirmar, é que nós que trabalhamos com gestão pública sempre estamos analisando o índice FIJAN de gestão fiscal, não é, que é um estudo anual com dados da Secretaria do Tesouro Nacional e que deveria ser muito mais avaliado e analisado também pelos cidadãos, porque ele demonstra como os tributos pagos pela sociedade são administrados pelas prefeituras. Então, esse índice é um instrumento importante da gestão pública, porque é um índice de controle social. E, reforçando o que o professor Denilson diz, exatamente, nós temos o quê? Quase 96% das cidades brasileiras sem gerar recurso suficiente para a manutenção da estrutura administrativa, não é? Em 2018, quase um quinto das prefeituras termina o ano sem poder quitar as despesas. Isso é muito sério, não é? E o pior é que a metade gasta a maior parte da receita com pessoal. Aí é onde as aposentadorias, previdência e tudo passa a ser um problema seríssimo para os municípios. Tem um tema que sempre volta para a pauta, que é a questão do Pacto Federativo, que é esse conjunto de regras que definem, por exemplo, obrigações e financiamento dos entes da federação. E um dos entes da federação é o município, como a gente já falou aqui. Então, nesse sentido, de fato, o Pacto Federativo precisa ser revisto? Na minha concepção, eu acho a ideia do pacto uma ideia interessante. Entretanto, eu acho que ela precisa ser, talvez, pensada nos detalhes, tendendo a algumas especificidades. Por exemplo, o tema educação e o tema saúde, que são os dois principais temas de qualquer sociedade. Na saúde, a gente, pelo fato de ter o SUS, nós temos uma lógica de alocação de recursos, de gestão do sistema, que é tripartite. O que significa dizer que você tem aqueles municípios de menor capacidade de gestão, eles são mais induzidos, e os municípios com maior capacidade de gestão, eles ganham e são estimulados a ter mais autonomia. Por exemplo, isso não ocorre na educação. A lógica da descentralização orçamentária, ela pressupõe que todo e qualquer gestor público municipal tem igual competência para gerir a coisa pública, o que é um pressuposto incorreto. Nós temos gestores e gestores, nós temos situações de gestões distintas no Brasil. Então, o que é que acontece? Você recebe o recurso centralizado, mas chega nos municípios, em sua grande maioria, as equipes não sabem o que fazer. E aí cria-se uma lógica muito assistencialista nos municípios, o que joga contra uma lógica de autonomia, inclusive de ajudar o próprio município a buscar fontes alternativas de geração de receita e renda sustentáveis para esse município. Então, eu acho interessante a lógica do pacto, entretanto, eu acho que ela tem que ser pensada, ela teria que ser revista, apenas parte do pressuposto de que todos os gestores são igualmente capazes. Eu acho que isso é um pressuposto equivocado. Eu concordo, e esse arranjo federativo deve ser revisto, principalmente por conta da disparidade muito alta que existe entre os municípios, com mais de 80 mil habitantes, há municípios que têm uma baixa renda per capita, piores indicadores na área de saúde, educação, segurança, como a gente já vem avaliando há muito tempo, e aí é como o professor Denilson diz,
eles não vão ter condições de, até porque trabalham, não é, numa situação, às vezes, de extrema pobreza, como a gente vê nos nossos estudos, mas eles não têm condição de uma gestão competente. Então, é um pacto federativo que não pode ser feito em termos de igualdade, pensando em todos os municípios do país de forma equitativa, não é? Até porque há algumas distorções que já são avaliadas até pela própria Confederação Nacional dos Municípios, não é? Que demonstram o Denilson, uma questão que eu vi outro dia, muito interessante, demonstram que muitos municípios, na realidade, eles têm um perfil rural, mas estão com arrecadação urbana, então eles não têm condições de trabalhar e de ter uma gestão, digamos, consistente e que dê conta de toda uma agenda social que é mais cobrada pelos municípios, não é? Principalmente saúde e educação. Então, esse pacto tem que ser revisto. Eu acho que as federações e os conselhos nacionais podem ver, não é, essa questão da matriz urbana, não é, de alguns municípios, quando na realidade eles têm uma vocação rural. E é nessa vocação dos municípios que reside uma grande dificuldade de trabalhar um pacto federativo de forma monolítica e homogênea. Eu só queria fazer um complemento nisso que a gente está abordando, que a Alexandrina também chamou a atenção. Veja, se a gente olhar a região Nordeste brasileira e comparar, por exemplo, com a região Sul, nós temos um gap educacional aí de aproximadamente uma geração. Ora, o que é que significa dizer? A gente está vivendo hoje a geração passada, por exemplo, em relação aos estados do sul do Brasil. Então, esse gap, ele implica que você tem, no momento atual, como que a gente está passando de pandemia, de diminuição do ritmo econômico, a incapacidade ou a falta de abstração suficiente para você pensar alternativas de geração de produção e de renda. A gente não tem uma gestão pública vocacionada para as questões das mídias sociais, de como é que a mídia social ou essa sociedade virtual ela pode ser acoplada à sociedade geográfica do ponto de vista de você trazer a geração de rendas como indústria cultural, como a indústria de software, como a indústria calcada em conhecimento intensivo. Isso tudo implica que a gente ainda tem aqui no Nordeste, principalmente nos municípios nordestinos, muito aquela visão da vendinha. O cara monta ali uma vendinha, bota um pequeno comércio, e a gente vai para os municípios do Sul, a gente já vê pequenos municípios com um tipo de turismo sofisticado, com um tipo de serviço de maior valor agregado sofisticado, com um tipo de empresas trabalhando dentro das lógicas das redes sociais, o que você consegue atingir uma camada muito maior de um público-alvo para produzir renda para o teu negócio, sem necessariamente você ter o ponto físico. Essa diferença geracional que passa pela variável educação, ela respalda, ela vai resvalar na variável tecnológica, que é um grande elemento que causa essa diferença brutal entre regiões no Brasil, o que passa pela vida dos municípios. Então, a gente tem, na lógica do Pacto Federativo, volto a dizer, uma lógica interessante. Agora, ela precisa ser repensada, porque nem todos os gestores são igualmente competentes para pensar essas coisas. Ainda um gap maior que existe, de acordo com muitos estudos também, uma reduzida capacidade de municípios que recebem elevadíssimas receitas per capita anuais por conta dos royalties, e esses royalties vêm de participações especiais do petróleo, gás natural, não é, mineração, até a ocupação de áreas inundadas, como é o caso de Pernambuco. Aqui eu me lembro bem dos municípios de Jatobá, que são municípios como Jatobá pequenininho, mas que recebem muitos recursos. Aí você pensa o quê? Se recebe, se tem uma compensação financeira, não é, pela
ocupação do território pelas represas, ele deveria, sim, ser um município, como o Denilson diz, com um bom índice de educação, de saúde, e, no entanto, não conseguiram dar uma resposta. Eu falo aqui no caso de Pernambuco, né, por conta das represas destinadas à geração de energia elétrica. Então, muitas vezes, nós temos os recursos, o município tem uma elevada receita per capita e não consegue, por problemas de gestão, trazer uma qualidade de vida para aquele município. Ou pensar, porque não é só um município que é bem aquinhoado, ou pensar até em consorciar os seus recursos para dar uma resposta melhor dentro de uma agenda social que não é cobrada pelos cidadãos. Como a conjuntura atual, desemprego, Covid-19, crise econômica, como é que isso impacta o município? Olha, vai ser um impacto muito sério. Eu acho que isso já está até bastante discutido, mas não deixa de ser um desequilíbrio imenso. Nós não temos agora, né, os municípios e os outros órgãos também, além de não contar mais com o apoio do seguro, né, que a União repassou, nós vamos ter uma baixa resposta em termos da recuperação de receitas, não é? Isso em termos nacional. Então, os prefeitos vão assumir realmente com muitas dificuldades, sem contar que essa recuperação vai ser uma recuperação, não é? Após uma recessão séria na nossa história, provocada pela pandemia, mas também queda de arrecadação e o aumento do desemprego. Vai ser muito, muito difícil chegar a uma resposta positiva. Vamos ter que enfrentar situações muito difíceis, mas o caixa não vai fluir. E aí, como é que os prefeitos podem trabalhar? Vão renegociar dívidas? Vão ter que fiscalizar? E como é que vão recuperar essas receitas? Então, é uma situação realmente de altíssima dificuldade, de muitas dificuldades, e que a gente aqui não tem uma resposta que não seja um quadro negativo, infelizmente. Seria um ciclo, né? A pessoa fica desempregada, não compra, não gera ICMS, a economia fica desaquecida, a pessoa desempregada não paga IPTU, e assim a arrecadação do município vai caindo e esse ciclo vai se repetindo, né? Eu diria que, além de ser um ciclo, Ariana, isso que a Alexandrina falou, é um ciclo vicioso neste momento. E aí a gente precisa contextualizar as importantes diferenças entre regiões. Por exemplo, o desempregado nordestino, ele tem baixa escolaridade. É diferente do desempregado do Sudeste e do Sul do Brasil, que tem um nível médio de escolaridade acima. O que é que significa isso? Se o nosso desempregado tem baixa escolaridade e o nosso empregado também não tem uma escolaridade elevada, significa dizer que o ritmo de desenvolvimento que a economia hoje mundial está exigindo será fundamentalmente calcada em soluções de inovação tecnológica, porque você precisa de uma relativa aceleração do processo para voltar a um estado antes da pandemia. Nós não temos esse público, quer seja para o mercado de trabalho, quer seja para o mercado de consumo. Então, o que é que a gente está vendo? Semana atrasada, nós tivemos um seminário na Federal, onde vários pesquisadores discutiram no Observatório da Covid essas coisas. O que é que foi que a gente observou? Que, para além da pandemia do Covid, que isso tem um ciclo, haverá de ter um ciclo, digamos assim, tão drástico que veio da economia. Os efeitos na economia ainda começarão a surgir. Veja, a Alexandrina trouxe um dado. O governo brasileiro utilizou-se de 80 bilhões de reais de recursos para segurar momentaneamente a situação da pandemia. A gente pode até discutir se esse valor é adequado ou não,
Mas, independente disso, esses 80 bilhões, eles não são suficientes para o processo vindouro, porque é um processo de reaquecimento global, não é só reaquecimento local da economia. O que é que significa dizer? Alguns insumos no mundo já estão muito mais caros devido ao poder de compra de alguns países em relação a outros. Então, nós tenderemos a ter no Brasil um acréscimo inflacionário, seguido de um acréscimo de desemprego, e nós vamos enfrentar isso no Nordeste com déficits no nível de escolaridade. Então, a gente tem um quadro no médio prazo, no curto e médio prazo no Nordeste, que não é um quadro dos mais interessantes, especialmente para esses novos prefeitos que vão entrar. Eles vão ter muitas dificuldades na gestão pública municipal, o enfrentamento, e não é só de uma doença, mas dos efeitos econômicos e sociais que a pandemia no mundo todo está causando, e que a gente precisa ter esse olhar para o mundo, porque isso vai impactar a vida de cada um em qualquer município do planeta. Então, a gente está falando de um ciclo que, neste caso, ele é planetário e não apenas local. Certo? Então, o problema é um pouco mais grave, é um pouco mais difícil, e por isso vai requisitar bem mais capacidade de gestão dos atuais prefeitos, aqueles que vão conseguir se reeleger ou aqueles que vão entrar, porque vão substituir os derrotados. Essas novas gestões que vão iniciar ano que vem vão precisar ter muita capacidade de gestão para lidar com um problema que estará no mundo inteiro. E nesse sentido, o que seria necessário para dar mais fôlego aos municípios nesse momento? Como o Denilson frisou a questão da educação, nós temos que ver o outro lado também, que vai demandar uma adaptação das gestões municipais à volta, por exemplo, do trabalho presencial, o que isso custa, não é? A instrução normativa federal já traz muitos elementos, você tem que ter instrução, tem que ter toda uma base de higiene e tudo. Qual é o município que vai dispor de tudo isso para contar com a mão de obra que vai ser necessária voltar, não é verdade? Porque esse ano, muita gente na universidade até diz que é um ano perdido, mas a gente conseguiu dar aula também de forma remota, mas não é isso, é o preparo também dos alunos, o preparo da mão de obra. E há também um elemento, que eu não sou da área de psicologia social, mas se criou uma inércia que nós vamos ter que quebrar, com muito mais garra, né? Diria assim, como os alunos, com muito mais força, porque, de qualquer forma, o auxílio da pandemia deixou as pessoas, a organização das famílias ficou de uma forma mais diferenciada. Então, é um problema internacional. Outro dia, lendo as propostas dos prefeitos, né, de vários prefeitos, a questão da previdência é posta também em primeiro lugar, como pagar ou renegociar essa previdência. E outra coisa, esses alunos todos que têm, que estão, vamos colocar assim entre aspas, como uma mão de obra emergente. Mas emergente a partir de quê? Emergente a partir de uma situação crítica. Qual é a capacidade que essa juventude, principalmente, ou uma mão de obra que precisa ser mais qualificada, vai ter num mercado que está comprometido com toda esse problema que nós estamos enfrentando. Esse tema é tão amplo, Ariana, que assim, a gente teria vários elementos para trazer para pensar, porque a gente está, de fato, vivendo um momento atípico no mundo, certo? Várias cadeias de produção foram interrompidas. E quando a gente fala de cadeia de produção, a gente não fala só da lógica do produto, mas inclusive da lógica humana que se inscreve dentro dessas cadeias. A preparação psicológica, a preparação emocional, o nível de relacionamento social que as pessoas possuem, a dinâmica dos relacionamentos sociais, várias dessas cadeias foram impactadas.
Veja, o e-commerce hoje, para algumas atividades, por conta da pandemia, migraram para o e-commerce com sinalização de que não vão voltar para o presencial. Aí isso volta àquele problema anterior. Os municípios, sobretudo no Nordeste, que ainda tem uma lógica muito fortemente arraigada a uma geografia, a estar fisicamente em um determinado local, vão ter mais dificuldades de entender esse novo processo produtivo mundial do que aqueles municípios onde essa lógica, essa capacidade de abstração já é mais palatável, onde os serviços de maior valor já se inscreveram, onde as pessoas descobriram, através do e-commerce, que é possível gerar renda, incluindo geração de receita para os municípios. Então, você vai ter dinâmicas distintas operando para e passo. Então, a gente vai ver uma economia que eu vou chamar de envelhecida versus uma economia que está nascendo para e passo, caminhando. E nós vamos ter aí um problema interessante para interpretar. Eu acho que hoje no mundo não tem ninguém com uma solução de como é que vai lidar com essa questão. Então, a gente tem muitas variáveis para observar. A gente precisa interpretar esse fenômeno, entender a dinâmica desse fenômeno e ver, a partir dessa dinâmica, o que é possível traduzir em termos práticos, operacionais, para o mundo da gestão pública, capaz de dar os subsídios necessários para os gestores se organizarem. Será fundamental nesse processo, Ariana, a participação das câmaras de vereadores para ajudar o processo do ponto de vista de criação de legislações inteligentes o suficientes para permitir que os municípios deem um passo adiante, certo? Então, não só a eleição de prefeito será importante, mas a eleição desses vereadores, porque você precisa do aporte legislativo para dar sustentação às ações do executivo. Então, a gente vai precisar ter um pouco de atenção também nesse aspecto. De acordo, agora veja que a qualificação dos gestores e dos vereadores, né, eu vi outro dia que, em primeiro lugar, acho que em Pernambuco, a qualificação deles é de agricultores, depois funcionários públicos, né, municipais, e muitos, quando são indagados qual é a sua profissão, eles dizem que são vereadores, porque não souberam fazer outra coisa na vida, sem a devida qualificação. Então, essa questão legal e legislativa, ela é muito importante, porque muitas vezes o que é que os prefeitos, né, fizeram foi tentar negociar também emendas parlamentares, não é? Que era para aumentar, então, essa receita municipal complicada e já comprometida, não é, com pessoal. Isso vai ter que ser revisto, até porque muitas dessas pessoas talvez não tenham mais nem capacidade de voltar para o serviço público e haja, então, um rearranjo do perfil no mercado de trabalho, não é? E não é possível que a gente não reveja que entre os municípios, em 2018, se 96% não gerava receita suficiente, imagine agora. Então, eu creio que uma saída, além de redefinir, não é, esse quadro e a qualificação também das câmaras de vereadores também, é ver como trabalhar esses gastos sociais até de forma consorciada, porque são muitos municípios pequenos que criam, não é? E o Brasil foi pródigo em criar municípios e até desmembrar municípios. Por quê? Porque querem câmaras de vereadores desqualificados, e isso não foi só o privilégio do Nordeste. Então, acho que, no limite, a fusão de municípios, isso eu estou falando de uma forma muito teórica, fosse mais benéfica do que essa fragmentação de 5.570 municípios que nós temos no Brasil, tendo que trabalhar agora numa transição muito curta para preparar novas agendas, não é? Porque a eleição foi
adiada. Então, eles vão ter 2, 3 meses para fazer essa transição sem uma qualificação, às vezes, muito apropriada para um novo mandato, né, os novos mandatários, ou os que vão ser reeleitos. Então, é uma questão também de gestão que pode ser vista a partir de uma reagregação de trabalho entre os pequenos municípios, que são muitos, não é? Que nós temos no país. Isso que a Alexandrina falou, Ariana, ela traz um elemento importante. Qual é o movimento hoje da maioria dos municípios? É desmembrar, é você criar um outro município, na maioria esmagadora das vezes, sem a menor condição do ponto de vista de sustentação orçamentária. O sentido contrário é bem mais inteligente. Agora, ele passa por uma agenda política difícil de ser dialogada, que seria a fusão de pequenos municípios. Você tem municípios que sobrevivem só, como eu disse, do dia que é feito o pagamento da aposentadoria. Ora, algo está errado. Era muito mais racional você pegar 3, 4 municípios próximos, transformar num único com capacidade de gerar renda, do que manter 4 que não têm essa capacidade. Porque o que é que a gente precisa observar? Haverá um problema um pouco mais adiante, que é um problema previdenciário nos municípios. Muitos municípios brasileiros não terão condições de bancar o seu aposentado municipal, certo? E isso é uma bomba que a gente está... Imagina uma panela de pressão. A pressão está inflando. Um dia essa panela vai estourar. Nós já temos alguns estados brasileiros com dificuldade de arcar os gastos com previdência. Isso será muito mais penoso na realidade de muitos municípios. Então, seria muito mais inteligente a gente, se não fundir municípios, pelo menos estancar essa cultura na política brasileira de querer criar novos municípios. Isso é maléfico, isso não ajuda. Na maioria dos casos, municípios que querem se dividir não tem a menor condição dessa divisão. Então, se a gente conseguisse, pelo menos, sustar essa visão e criar um novo pacto de entendimento político, quando a gente pudesse ter mais racionalidade na agenda da gestão pública, permeando, inclusive, a agenda política, eu acho que seria muito benéfico para a sociedade brasileira como um todo. Nesse momento de crise pelo qual a gente está passando, eu queria falar um pouquinho de um dado que chega a ser alarmante, que é o aumento da população em situação de rua. Em levantamento do IPEA, desde 2012, essa população cresceu 140%. E a tendência é que esse número cresça ainda mais quando esse momento de pandemia passar, né? A gente está falando aqui também dos impactos da Covid-19. Então, o que eu quero saber é qual é o papel do município nesse combate à miséria? Bom, esse é um desafio que já está bastante visível, mas o papel do município é importante, é fundamental, mas vai ter que ter, em algum momento, o apoio também do Estado e da própria União, porque esse é um problema que as prefeituras podem até abrir mão ou ampliar, vamos dizer, na administração, cooperativas locais, etc., mas com essas pessoas que também não têm uma qualificação, não é? Como você vai contratar microempreendedores individuais a partir de um setor informal que não tem também qualificação para esse trabalho, não é? Além do que nós estamos vendo até na rua pessoas de outros países, não é, que estão chegando aqui em Pernambuco e também no Brasil. Então, esse trabalho é muito difícil, eu não tenho uma resposta no sentido da responsabilidade municipal. Aí, nesse caso, nós vamos ter que fazer uma força-tarefa
com o próprio Estado, não é? Porque o Estado também tem recebido essas pessoas de forma descontinuada, quer dizer, em alguns lugares mais do que o outro, mas não temos, assim, uma solução. Mas o papel do município é fundamental, até porque isso põe à mostra a pobreza e a desigualdade desse país, que é o que, enfim, essa pandemia fez, foi colocar às claras a desigualdade desse país. E esse problema, muito embora ele esteja evidenciado agora, mas ele é um problema antigo no Brasil. E me parece que a solução não é exclusiva do município para o enfrentamento. A gente tem que repensar a lógica como um todo. Por exemplo, nós temos um sistema relativamente injusto de distribuição ou de divisão digamos assim, do financiamento da infraestrutura brasileira. Por exemplo, nós temos muitas pessoas que pagam imposto por uma estrada e a pessoa nunca teve um carro na vida. Então, nós precisamos fazer algumas dessas revisões dentro dessa lógica da arrecadação dos tributos e da distribuição. Nós não temos no Brasil, por exemplo, a tributação das grandes fortunas. E muito se falou, muito se criticou o Bolsa Família, que agora está para virar Bolsa Cidadã. Isso é um percentual mínimo da riqueza nacional que é repassada para as pessoas menos favorecidas, se, por exemplo, a gente comparar com você abrir mão da tributação, da atração de empreendimentos, a renúncia fiscal. A renúncia fiscal no Brasil ela é muitas vezes maior do que a distribuição de renda, por exemplo, do Bolsa Família ou o futuro Bolsa Cidadã fará. A gente precisa fazer algumas revisões nesse sentido, porque isso não é uma tese exclusiva e que o município sozinho vai conseguir vencer. Ele é incapaz, ele não tem força, por maior que seja o município, não tem força institucional suficiente para fazer esse debate. Precisará do apoio de governadores, um entendimento dos governadores junto ao governo federal, precisará da bancada dos deputados estaduais, dos deputados federais, dos senadores, para se criar uma nova reinterpretação acerca dessa distribuição da riqueza e do financiamento dessa infraestrutura nacional, certo? Porque se a gente não fizer isso, nós vamos ter os problemas se acumulando, vai cair na conta dos municípios, mas, infelizmente, neste ponto, os municípios sozinhos não têm condições de fazer esse enfrentamento. Por mais que alguns prefeitos tenham o hábito de fazer ou relaxar na cobrança do IPTU, para fazer as devidas cobranças dos tributos municipais, por mais que alguns prefeitos não tenham uma atitude um pouco mais contundente nesse ponto, mas esse tema, eles sozinhos não conseguem resolver. É preciso de uma reinterpretação bem mais ampla. De acordo, até porque nós já temos, mesmo sem pandemia, já tínhamos uma situação que, para manter escola pública, saúde, o CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, o Centro de Referência especializado e os serviços essenciais, eles tiveram que contratar pessoas, os municípios. Além disso, além dos funcionários que já trabalhavam, ainda houve a necessidade, em 2018, antes da crise, de contratar pessoas. Então, o pagamento desse pessoal vai consumir, como a gente viu no início, grande parte das transferências que chegam a esses municípios. Então, se já existia esse problema antes, imagine agora, não é? Sem contar que há municípios que têm um aporte por habitante baixíssimo, não é? Com receitas inferiores a 2 mil por habitante. É muito pouco. Então, essa receita per capita, ela vai, eu acho que, diminuir, e os indicadores nas áreas que nós vimos sociais tendem a ter uma queda para acentuar grupos
que vão viver na condição de extrema pobreza, além dos que já estão indicados pelas estatísticas nacionais. E outra coisa, Arena, ainda dentro desse assunto que você colocou dos moradores de rua, veja, por conta da pandemia, nós tenderemos a ter um aumento significativo do fluxo migratório. Qual é o sentido do fluxo migratório? As pessoas não migram de uma região pobre para outra região pobre. As pessoas migram de uma região pobre para uma região rica. Então, nós tenderemos a ter nas grandes cidades, tão logo os deslocamentos sejam regularizados e o nível de absorção da mão de obra na economia fique capenga, nós tenderemos a ter aumento desse fluxo migratório para as grandes cidades. E essas pessoas elas vão acabar se favelizando, nós teremos bolsões de miséria nas grandes cidades, o que tenderá a aumentar a pressão urbana dentro das grandes cidades. Então, isso é preciso fazer o entendimento destas coisas. Vai ser preciso muita ajuda dos governos estaduais para poder chegar com projetos estruturadores, com políticas de retenção desse pessoal, de qualificação dessas pessoas, para a reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho, para evitar, digamos assim, a dramaticidade desse fluxo migratório. Eu percebi também, nós estamos fazendo um trabalho exatamente no país, liderado pelo IPEA, dos núcleos urbanos informais. E é impressionante agora ver como houve uma migração de retorno para o polo Juazeiro, Juazeiro do Norte, porque já é um polo mais desenvolvido no Araripe, ali na região do Araripe. Então, o que aconteceu? Por conta dessa migração de retorno, as cidades nessa região que já tinham também seus problemas, ou então municípios também bem fragmentados, já na fronteira com Pernambuco, foram distribuindo a pobreza, porque sem hospital, muitos ônibus chegaram sem nenhuma regularização, não é? As famílias voltaram para poder ter uma assistência que não conseguiram ter em outras cidades, como na Bahia ou mesmo em São Paulo. Então, é isso que Denilson chama a atenção, do movimento migratório para as grandes cidades, vai também se espraiar para esses polos onde já houve um desenvolvimento, não é, de cidades de porte médio, com uma característica regional importante, como é o caso do nosso, do Cariri pernambucano e do Cariri cearense. Estou trazendo esse exemplo porque, por coincidência, estou estudando exatamente os núcleos urbanos informais que estão se ampliando nessas cidades. Quando a gente estava falando lá no início do programa sobre o município ser um ente federativo, Denilson falou que ele é o ente que está mais próximo do cidadão. O que é que isso implica? O que é que essa proximidade implica? Quais são também as implicações políticas disso? Veja, a gente tem uma inversão, no caso brasileiro, difícil de ser contornada. Nossas vidas estão nos municípios, certo? Nós deveríamos ter a melhor qualidade de gestão pública nos municípios. Todavia, não é isso que a gente observa. Nós temos cada vez mais nos entes, na federação e nos estados, a melhor parcela do funcionalismo público, e não necessariamente nos municípios. Quando a gente vai para grandes cidades como Recife, a gente começa a ter quadros muito interessantes, um quadro de gestores municipais de muito bom nível. Mas quanto mais, digamos assim, quanto menor for o município do ponto de vista de arrecadação, a gente começa a ter dificuldades. Então, nós temos uma lógica difícil de ser revertida. Então, ou a gente repensa esse pacto, eu volto a dizer, eu acho a ideia do pacto interessante. Agora, eu acho que ela precisaria ser repensada, porque o pressuposto de que todo e qualquer secretário será igualmente capaz, em qualquer que seja o município brasileiro, isso é um pressuposto equivocado. Mas como equalizar isso para além da agenda política?
que na boa parte dos municípios a gente ainda vai enfrentar um problema chamado nepotismo. Como é que a gente enfrenta essas coisas? Ou se coloca muita energia na chamada reforma tributária, nas chamadas reformas essenciais do Estado brasileiro, numa reforma de Estado, ou se a gente ficar negligenciando uma reforma do Estado brasileiro, uma grande reforma, e ficar negligenciando apenas querendo fazer discussões pontuais de políticas disso, políticas daquilo, nós só vamos estar postergando o problema. Nós, no Brasil, nós não temos hoje uma cultura de planejamento. Isso perpassa, inclusive, os municípios. Não se tem um planejamento. O que é o município imagina que ocorrerá daqui a 20, 30, 40, 50 anos? Quais os cenários estratégicos que são desenhados, quais as variáveis que precisam ser mapeadas, como é que elas devem ser monitoradas, quais as estruturas burocráticas precisariam ser criadas para dar a salvaguarda do interesse coletivo, se sobressair em detrimento do interesse individual. Nós não temos isso desenhado no Brasil. Então, a gente tem algumas dificuldades do ponto de vista da máquina pública que precisam ser enfrentadas. E parte dessas dificuldades passa muito pela nossa cultura política. Nós temos muitas pessoas que aderem à política, acho que foi a Alexandrina que colocou, de que numa pesquisa que ela fez, ela perguntou a ocupação profissional de uma determinada pessoa, a pessoa disse, eu sou vereador. Porque tem gente que acha que ser vereador é profissão, quando na verdade isso é uma representação. A pessoa deveria ter a sua profissão e se disponibilizar para uma representação pública. Mas nós temos no Brasil o contrário. Muitas pessoas que vivem ou de cargos comissionados ou de disputas de eleições porque entendem que ali está a profissão dela. Isso é uma distorção. Isso significa dizer que a gente não tem uma capacidade de se pensar o problema, de se pensar o sistema. E a gente vai levando isso sem muita reflexão e os problemas vão se acumulando. Infelizmente, quando eles acumulam, a gente está vendo a realidade do Rio de Janeiro, a negligência do Estado no Rio de Janeiro criou a oportunidade de um Estado miliciano, que é tão poderoso quanto o Estado real. Então, ou a gente enfrenta essas coisas de frente, faz um debate de frente, ou a gente vai ter situações difíceis de serem solucionadas. A gente viu o PCC está ganhando corpo no Brasil, inclusive com faturamento bilionário. É uma estrutura muito poderosa para a gente simplesmente ficar vendo pelos noticiários de que é uma estrutura criminal bilionária. Nós precisaríamos ter um Estado mais presente, um Estado mais protagonista, um Estado mais propositivo, um Estado que se coloque mais positivamente na vida do cidadão. E a gente não tem muito isso, muito em decorrência da qualidade do que a gente vê nas gestões municipais, que não fazem o debate adequado com os governos estaduais e, por conseguinte, com o governo federal. Por isso que nós temos somente no país 0,7% total dos municípios que tem uma elevada receita per capita anual garantida. As outras são, como traz o argumento do professor Denilson, elas vêm num cenário de fluidez política, onde os arranjos são feitos das várias formas, até a moda antiga ainda do coronelismo. Se a gente quiser descer a alguns lugares onde as oligarquias ainda estão presentes, como é que a gente vai fazer uma modernização de gestão em áreas onde ainda temos esses elementos que remontam a uma história bem antiga do nosso municipalismo no Brasil. E a gente está em período de eleições municipais. E nesse contexto de campanha, a gente vê muita promessa dos candidatos que concorrem à prefeitura nos municípios brasileiros, né? Em algumas situações são promessas até grandiosas. O que eu quero saber é, dá para fazer tanta coisa assim à frente da prefeitura? O município tem tantos recursos assim e tantas responsabilidades assim?
Olha, eu tenho uma frase de Ariano Suassuna, que ele fala que existe um Brasil real e o Brasil oficial. As campanhas, elas parecem que só olham para o Brasil oficial, não olham para o Brasil real. O Brasil real não dá para se fazer o que a maioria esmagadora desses candidatos prometem. Primeiro, muitos confundem competências. Tem promessas que são visivelmente da esfera federal. Não cabe a um prefeito fazer determinados debates. Os candidatos a vereadores, às vezes, se colocam como legisladores de câmaras superiores como o Senado. Eles precisam entender que são vereadores, que vão fazer parte de uma Câmara de Vereadores, cujos temas são muito específicos. Então, fazem promessas que extrapolam muito o limite institucional dos municípios. Então, a gente vê aí um festival me permita usar a expressão, às vezes até parece programa humorístico, porque você fica rindo com os absurdos que se escuta. Não dá para levar a sério muito do que se escuta. Infelizmente, é o que a gente vê nessas campanhas. Exatamente. E por isso que também, não apenas dentro do aspecto das promessas, mas sob o aspecto dos eleitores, nós, né, que temos essa obrigação de minimamente conhecer um programa ou conhecer e criticar também os próprios vereadores, só que aí no município o vereador é seu vizinho, é mais fácil você criticar o deputado federal que não é seu vizinho. Então, isso cria uma dificuldade muito grande de exercer um papel crítico dentro das propostas e dos seus votos. Mas, além disso, como diz o professor Denilson, no dia a dia, eles já tinham condições de avaliar que vereadores foram bons para o município ou que foram, pelo menos, coerentes. Mas isso está muito longe da nossa realidade, e aí as promessas são fora da alçada municipal e o cidadão termina por decidir, não é, de acordo com essa pauta maravilhosa, não é, que parece mais realmente um palco do que mesmo uma proposta de gestão municipal, não é, dentro do país. Alexandrina e Denilson, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão UFPE, foi uma conversa ótima. Eu queria também aproveitar a oportunidade, Ariana, agradecer você pela condução do debate, agradecer minha amiga professora Alexandrina, o prazer de estar reencontrando ela aqui, tendo debates que nós tínhamos presencialmente lá no mestrado em Gestão Pública, e a gente está aqui à disposição para qualquer outra oportunidade, se vocês entenderem, a gente se coloca aqui à disposição. O mesmo digo para a UFPE, para a Ariana, e o prazer enorme também estar com o professor Denilson, colega, né, de muitas discussões, até porque no mestrado de Gestão Pública nós tentamos sempre, né, professor Denilson, trazer todo esse debate para um nível profissional que muitas vezes a gente não tem condições de levar adiante como professores de outras áreas, não é? Então, foi um prazer muito grande também estar aqui, estamos à disposição. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Ariana Pacheco e esse programa foi produzido por Maria Eduarda Araújo. Você consegue falar com a gente através da página facebook.com/Conexão UFPE ou pelo Twitter, @Conexão UFPE. Deixa lá a sua sugestão ou comentário. Eu vou ficando por aqui, mas volto na semana que vem com mais um Conexão. Até lá!